E aí, pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês, certo? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje a gente vai continuar a nossa aula, certo, de ciências. A gente vem conversando um pouco, falando bem sobre, certo, o nosso sistema solar. A gente já viu, estudou sobre o que é o sistema solar. A gente já estudou sobre o que é os planetas ali, o nosso planeta Terra também. E agora a gente falou na semana passada sobre os meteoros, as chuvas de meteoros. Vocês trouxeram uma atividade bem para mim, né? Foi muito bem interessante vocês trazendo ali a chuva de meteoros chamada Perseidas, né? Que é o que aconteceu na semana retrasada, né? Aqui não foi possível tanto ver porque foi de madrugada, porém é algo bem interessante, né? Bem curioso que acontece no nosso dia a dia, né? Na nossa vida aqui, a gente tem esse prazer de ver chuvas de meteoro, estrela cadente, e isso é bem interessante para nós, certo? Então, esse nosso conteúdo que a gente aprendeu durante esse período, esse mês, foi bem interessante porque a gente conheceu o nosso sistema solar, conhecemos os planetas do nosso sistema solar, a gente conheceu também um pouco do nosso planeta Terra, certo? Conhecemos um pouco sobre meteoros, sobre as chuvas de meteoros, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os cometas, certo? Então, nós já conhecemos bastantes assuntos, certo, sobre isso, e agora nós vamos falar sobre os cometas, né? Então, mês passado a gente aprendeu sobre as células, a gente reviu aí os conteúdos das células, certo? E esse mês a gente aprendeu sobre o nosso sistema solar e tudo que nele há ali, certo? Dentro desse sistema. Para todos que estão fazendo as atividades, certo? Estão aí em dias, parabéns, continuem assim fazendo as atividades, corrigindo, perguntando ali, interagindo com as nossas aulas, porque é de muita importância a gente estar atento nas aulas, certo? Não desistir por causa desse momento. A gente sabe que logo em breve a gente vai estar voltando, se Deus quiser, mas a gente não pode parar de estudar, certo? E as nossas aulas estão aqui todos os dias, certo? Nós, professores, estamos aí com as nossas aulas. Então, espero que vocês estejam gostando muito das nossas aulas, certo? Espero que estejam gostando, vocês têm me dado uma resposta muito boa, né? Dizem que estão gostando, tanto que na época que eu não coloquei uma semana por causa do problema no computador, vocês sentiram a falta e eu também senti a falta disso. Então, vamos lá para a nossa aula, né? Então, parabéns a todos que estão fazendo as atividades e a vocês que estão chegando agora, certo? Eu sei que muitos estavam aí sem o celular, sem o acesso às aulas e estão chegando agora. Vamos lá, coloque em dia aí, certo? E estamos aí um para ajudar uns aos outros, certo? Então, nossa aula fala sobre os cometas, certo? Então, os cometas é algo muito interessante também. A gente já viu o meteoro, já viu o cometa e a gente vai ver que um não tem nada a ver com o outro, apesar de ser bem parecido, eles não têm nada a ver um com o outro, certo? Mas é interessante a gente ver essa beleza desse cometa, certo? O cometa ele é algo que chama bastante atenção. É algo que a gente pode olhar assim e dizer que é algo incrível de ser visto. Imagine você acordar de manhã cedinho ou então no entardecer e você vê aquele cometa ali descendo, certo, do céu. Então isso é algo incrível, é algo que nós, eu creio que nós assim ficamos alegres de ver, porque é algo muito bonito e algo difícil também de se ver. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o que é um cometa, né, pessoal? A gente precisa saber primeiro o que é. A nossa aula vai falar sobre isso hoje, características do cometa, o que é que ele é, certo? A gente está encerrando esse conteúdo com esse tema bem interessante. Então, os cometas são corpos celestes constituídos por rochas e gelo, ou seja, é rocha e gelo está no céu. Então, é um objeto que é de rocha, certo? São pedras, é uma pedra gigante, é uma rocha gigante, e por ele estar numa altitude tão grande, ele se torna de gelo. Então, tem poeira e principalmente gases, certo? Eles giram em torno do Sol, normalmente em órbitas elípticas alongadas. Então, os cometas aí que fazem parte do nosso sistema solar, eles giram em torno do nosso Sol, como um planeta também, certo? Alguns ficam visíveis aqui para a nossa Terra, certo? Em anos. Isso vai ser nossa atividade de logo mais, prestem atenção, beleza? E outros não. Outros apenas são de passagem, certo? Mas o que a gente precisa anotar aí, anota no caderno, certo? Anota. Os cometas são que? Corpos celestes que são constituídos por rocha e gelo, certo? É rocha e gelo e
causa poeira e gases que estão ali, certo? Poeira principalmente gases. Então é bem interessante a gente ver essa estrela brilhante com essa cauda, né, de poeira, de rocha, com bastante gases ali orbitando o nosso sistema solar. Então anota aí, certo? Não deixa passar isso aí em branco. Anota tudinho aí direitinho no caderno, porque é nosso conteúdo. E aí a gente vai ver agora a diferença, certo, pessoal? Ó, o cometa, ele é diferente do meteoro. A gente viu na nossa aula passada que o meteoro, certo? Ele é aquela estrela cadente que a gente vê, ou seja, a gente vê ali no curto período. Eles podem, como diz aqui embaixo, ó, eles podem ser, certo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui a imagem. Eles podem ser o quê? Ter visuais parecidos, parecem ao olhar. Quando a gente olha um para outro, parece. Só que o meteoro e o cometa são fenômenos muito diferentes, como já diz aí embaixo. Por quê? Porque o meteoro, que esse aqui do lado, aqui é mais azulzinho, certo? A imagem vai aparecer aí de novo. Esse aqui mais azul. O meteoro, ele é algo curto, certo? Eles são destroços de um cometa, ou seja, um tem a ver com o outro. Os meteoros são destroços de um cometa, ou seja, são restos da poeira do cometa que fica. Essa poeira que fica na cauda, certo? São destroços de rocha que causam, em contato com a atmosfera da Terra, esse meteoro. E a gente vê como uma estrela cadente. Já o cometa, ele é bastante diferente. Por quê? Porque o cometa é uma rocha enorme que fica ali, ó, no mesmo projeto ao redor do Sol, como a Terra fica, certo? E aí ele fica lá jogando aquela poeira que vira aquela cauda gigante, certo? E ele fica rodando e circulando em nosso sistema solar da mesma forma, ou então ele passa direto. Então, o cometa é algo que dura bastante tempo, é uma rocha bastante grande que está a bastante distância da Terra. Já o meteoro é algo que está mais próximo da Terra, é um destroço de algum cometa, certo? Uma poeirinha ali de algum cometa que risca ao tentar entrar na nossa Terra, certo? E não conseguir. E ali ele risca aquele céu e do nada some. Já o cometa não. Quando ele se torna visível para nós, ele não some, ele fica ali no céu. A gente vai ver uma imagem aqui de um cometa e que a gente vai ver bastante essa diferença. E a gente volta para essa um pouquinho para a gente saber, certo? Então, ó, o que é que a gente precisa saber também? A gente já sabe que eles são objetos que é mais curioso, certo? Desperta curiosidade em nós, porque você vê isso no céu, deve chamar muita atenção. Não sei se você já viu um, eu ainda não vi, certo? Eu vi por vídeo, se você botar aí no YouTube, vai ver vários vídeos de cometas, coloca aí, cometa real, visível. Então trata-se de um corpo pequeno, frágil e irregular, composto de uma mistura de grãos não voláteis e gases congelados. Isso a gente já viu, né? Que é uma rocha ali, certo? Então, o que a gente vai notar aqui de importância? Esse ponto aí embaixo. Você já anotou o que é, né? Já botou aí no caderno que é uma rocha, que contém uma cauda, certo? E o que a gente vai anotar aqui, ó, esse pontinho de baixo. Eles podem ser periódicos, certo? Como o cometa Halley, eu acho que você já ouviu falar, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. E outros que o quê? Eles percorrem a órbita do que? Do Sol, ao redor do Sol. Eles fazem parte do nosso sistema solar. Eles estão ali, ó, circulando junto com os planetas ao redor do Sol, certo? Então são chamados de cometas periódicos esses. Ou eles podem ser não periódicos. Por quê? Porque eles apenas passam, eles são de passagem. Eles entram, eles vêm do universo, certo? Entram no nosso sistema solar, passa e vai embora para o universo de volta. Então a gente tem essas duas classificações, certo? Que é o que? Periódicos, certo? Que ele está no nosso sistema solar rodando, de anos em anos fica visível aqui na Terra, certo? Por um período. E temos os não periódicos que apenas passam e vão embora, certo? E a gente tem uma classificação também que são os extintos, certo? São aqueles que já de tanto passar aí, já velhos, né? Sumiram, se apagaram, né? Porque são destroços, ou seja, é uma rocha que vai sendo consumida. E a sua cauda é a poeira dela sendo consumida pelo universo, certo? Então alguns já deixaram de existir. Tem um bastante conhecido aí, que é o cometa periódico, certo? Que é o Halley, que chama bastante atenção. E a nossa atividade será um pouco sobre ele, a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Mas a gente falou da cauda, certo? Do cometa.
Por que a gente precisa saber também o porquê essa cauda? Essa cauda surge de quê? Porque a gente viu que tem os cometas periódicos e os não periódicos, não é isso? Os periódicos estão aí no nosso sistema solar e em anos fica visível para nós. Os não periódicos faz o quê? Passa direto, são de passagem. Eles passam pelo nosso sistema solar, dão um oi e vai-se embora, certo? Então, o cometa, ele tem o quê? Esse gás e gelo e poeira, ou seja, ele é uma rocha que puxa com a cauda. Então, o que é essa cauda, né? Qual a origem dessa cauda? A gente vai ver aqui, ó, certo? Quando nesse pontinho aqui, é bem interessante sobre essa cauda, que diz assim, ó, quando se aproxima do Sol, o gelo passa para vapor. E esse vapor origina o que? A cauda brilhante, aqui em cima, do lado da foto. Quando ele então vejam só, se lembra, o cometa Halley, ele é um cometa o quê? Periódico, ele está no nosso sistema solar, ele está circulando junto com o Sol ali, como os planetas. Então, quando ele se aproxima do Sol, o que é que acontece? Ele é uma rocha, ele é gelado, ele está no universo. Quando ele se aproxima do Sol, esse gelo passa a ser vapor, certo? E isso origina aquela cauda brilhante. Esse vapor, essa água é evaporada, ela derrete, certo? Então isso torna aquilo, junto com destroço, gases, certo? E poeira, se torna aquela cauda brilhante. Então ela é chamada tanto de cauda como cabeleira de um cometa, certo? Então as caudas dos cometas podem atingir milhões de quilômetros e apontam sempre para o lado oposto do Sol. Por quê? O Sol está aqui, então o cometa está aqui, então sua cauda vai estar oposto, certo? Sempre quando a gente vê um cometa, se a gente tiver a oportunidade de um dia ver, quando o pôr do Sol acontecer, ele vai estar descendo também junto com a cauda para cima, certo? É o lado oposto do Sol. E por quê? Ali está sendo derretida e evaporada aquela água, né, do cometa, virando vapor e formando aquela cauda bonita que fica aqueles destroços de poeira no céu. Então, que um dia a gente possa ver, né? Se a gente tiver essa alegria de ver, essa vantagem, né, de ver um dia. Tomara que a gente possa ver, certo? Então, a gente já sabe, periódicos estão no nosso sistema solar, certo? Estão aí de ano em ano passando próximo à Terra. Não periódicos passam, estão de passagem, vão embora. E os extintos deixaram de existir. A cauda do cometa é formada por quê? Quando se aproxima ali perto do Sol, o calor faz com que o gelo derreta, vire vapor e forma aquela cauda brilhante de gases, de destroços de poeira, certo? E aqui agora a gente tem alguns dos cometas mais famosos, certo? Já registrados no mundo. Primeiro, um cometa bem conhecido chamado Halley. Nossa atividade vai ser sobre ele, certo? O Hale-Bopp, o Hyakutake, o West, o Biola e o Kohoutek, certo? Eu trouxe aqui esses 6 porque são os 6 mais famosos do sistema solar, certo? Eles estão aí rodando e o Halley, né, é um dos mais bonitos, um dos muito visíveis aqui na Terra e o mais conhecido, certo? Então esses são alguns dos cometas mais conhecidos. Anota aí, certo? Se quiser, coloca, ó, cometas mais conhecidos do sistema solar, mais famosos, certo? Então são desses. O primeiro aí é bastante conhecido. Se você não ouviu falar, você vai ouvir falar na nossa atividade de hoje, certo? Que aí está ele, olha aí, ó, cometa Halley, certo? É bastante bonito e nossa atividade a gente vai conhecer um pouquinho mais dele. Próximo cometa, Hyakutake, certo? Esse é o cometa que ele tem a cauda mais longa até hoje registrada, ó. A cauda dele é mais longa, então conhecida para um cometa. A gente viu já que a cauda pode atingir o quê? Milhões de quilômetros. E ao homem a estudar os cometas, né, do nosso sistema solar, os cometas periódicos, ele viu que o Hyakutake, certo? Ele é um não periódico, certo? Ele descobriu que esse cometa passou ali pela Terra. Se lembra? O Halley, ele é periódico, ele passa ali de alguns anos em anos, certo? No nosso sistema solar. Mas esse Hyakutake, ele não é do nosso sistema solar, ele não é periódico. Ou seja, a última aparição que ele entrou no nosso sistema solar aí foi em 1996. E ele foi conhecido como um grande cometa de 1996. E a cauda dele era longa, enorme, deixava um rastro enorme de quilômetros.
então de milhões de quilômetros. Então ele é conhecido como o cometa com a maior cauda do mundo, certo? É bem interessante a gente anotar isso. E tem um cometa bastante conhecido que teve sua passagem, certo, ou esse ano no nosso visível aqui na Terra em alguns locais, certo, principalmente no sul do nosso país. Muitos conseguiram ver, vocês podem colocar também no YouTube aí para ver sobre ele, que é o cometa Neowise, certo? Muitas pessoas conseguiram ver esse ano aí, no mês de julho para agosto, ao pôr do sol, esse cometa, certo? Um risquinho ali bastante pequeno, porém visível, como a gente vê na foto, pequeno ali, né? Mas para muitos lugares aqui do sul, certo? Ali São Paulo, Santa Catarina, foi possível ver, foi visível aos olhos. Então foi uma passagem bem interessante. Então a gente tem aqui alguns cometas, certo, pessoal? A gente viu o Neowise, a gente viu uma olhada já nesse Ryokutake, que ele é não periódico, ele teve é considerado o que tem a maior cauda até agora já registrado pelo homem, certo? A gente viu um periódico que é o cometa Halley, certo? E a nossa atividade vai ser sobre esse cometa aí, ó, o Halley, certo? O que é que vai ser feito na nossa atividade de hoje? Preste atenção, a gente já viu o que é, certo, cometa, a gente já viu o que é, já sabe. A gente já viu a diferença de um cometa para meteoro. A gente já viu o que é um cometa periódico, um não periódico e um extinto, certo? A gente já sabe como a cauda é originada, certo? A gente já sabe de muitos cometas famosos aí, certo? E eu trouxe aqui três para a gente poder ver, certo? Foi o Neowise, o Ryokutake e o Halley. E aí a nossa atividade vai ser sobre o Halley. Por quê? A gente vai encerrar esse conteúdo do universo, do sistema solar esse mês, certo? Mês que vem a gente vai iniciar um novo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado muito desse, certo? Talvez a gente ainda fale um pouco sobre ele na próxima unidade, mas o que é que vai ser feito na nossa atividade de hoje? Primeiro, vocês vão pesquisar sobre o cometa Halley. Quando? Quando foi a sua última passagem? Vejam só, anotem no caderno. Quando foi a última passagem do cometa Halley? Coloquem aí, certo? Depois, quando é que ele vai passar novamente, certo? Então primeiro, a atividade da gente é o quê? Cometa Halley, quando foi que ele passou a última passagem? Foi ano tal. Segundo, quando é que ele vai passar novamente? Coloca aí. E terceiro, para encerrar, são 3 pontos, certo? Vocês vão fazer a pesquisa e vão achar na mesma pesquisa isso. E o terceiro, de quantos em quantos anos esse cometa Halley passa, certo? Próximo à Terra e fica visível na Terra. Então, entendeu? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para mim no WhatsApp, certo? Pergunta aí para mim. Ó, professor, estou com dúvida na atividade, fiquei com dúvida nesse assunto. Pode perguntar. Mas nossa atividade é o quê? Primeiro, quando foi a última passagem do cometa Halley? Segundo, quando é que vai ser a próxima passagem do cometa Halley? Em que ano? E terceiro, de quantos em quantos anos ele passa, certo? Então, anotem aí direitinho, façam uma pesquisa, mandem para mim, certo? Aí manda no meu privado, eu vou corrigir e próxima aula a gente fecha esse assunto, né? Já dando início num novo, para que a gente possa conhecer mais um pouco sobre outros assuntos, certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Perguntem qualquer dúvida, certo? Estou aí, podem falar comigo e até a próxima.